Olá, meus queridos amigos, meus queridos alunos, sim, amigos e alunos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno, também coordenador do Ailton Santos. E a gente está aqui para conversar um pouquinho mais uma vez sobre O Pequeno Príncipe. Tenho recebido as atividades de vocês, tem sido bem legal. Esse seria o último vídeo sobre O Pequeno Príncipe, porém, tal qual J.K. Rowling, escritora famosíssima da saga Harry Potter, que fez um único livro, mas na hora da Warner gravar o filme, ele dividiu em duas partes o último filme. Eu acho que vocês que são fãs de Harry Potter conhecem melhor do que eu. Relíquias da Morte ficou parte 1 e parte 2. A gente vai fazer esse final, parte 1 e parte 2, já caminhando para o finalzinho, enfim, do livro O Pequeno Príncipe. Antes disso, eu queria falar um pouquinho para vocês que a gente está no mês de setembro, certo? É o mês do Setembro Amarelo, prevenção à depressão, ao suicídio. Lembre-se sempre, gente, que a melhor alternativa é conversar. Aí vocês podem dizer, mas isso não me atinge, eu sou criança, eu sou adolescente, mas esse tema hoje já é real, inclusive nessa idade. Portanto, se você está com algum problema, alguma dificuldade, procure alguém que possa lhe ajudar. Eu estou aqui, inclusive, também para lhe ajudar, certo? Qualquer que seja a situação, procure um parente mais próximo, com quem você tem mais afinidade, um amigo, para que a gente possa conversar, entender o que é que está acontecendo na sua cabecinha e poder lhe ajudar da melhor forma possível. Você que obviamente não está passando por isso, procure também se colocar à disposição de outras pessoas para você ajudar. Isso aqui é só um lembrete desse mês tão importante para nós. E lembre-se que esse tipo de conversa não deve ser restrito só ao mês de setembro. Qualquer dia do ano em que a gente está um pouco mais triste, independente de ser ou não depressão, a gente deve desabafar, deve conversar para que a gente possa, enfim, entender o que acontece na cabeça e, por fim, sempre melhorar, tá bom? Estou aqui, pode contar comigo. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do Pequeno Príncipe. Como eu disse, eu vou dividir esse finalzinho em duas partes. A gente tinha parado na parte que falava do encontro do príncipe com a raposa e aquele debate sobre o que é cativar. Lembram disso? Hoje eu prometo que vai ser bem breve, bem rápido, e a gente vai caminhar já para o finalzinho do livro. O príncipe começa a entender o que significa cativar. Ele diz assim: olha, eu estou começando a entender, disse o príncipezinho, há uma flor, acho que ela me cativou, foi onde a gente parou. É possível, disse a raposa, na terra a gente vê todo tipo de coisa. Não é na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu muito intrigada. Em outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que interessante. E galinhas? Não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Caço galinhas e os humanos me caçam. Todas as galinhas se parecem, todos os humanos se parecem. Ando um pouco entediada, mas se você me cativar, será como se minha vida se enchesse de sol. Vou reconhecer um barulho de passos que será diferente de todos os outros. Os outros passos me fazem correr para debaixo da terra. Os seus me chamarão para fora da toca, como música. E olhe só, está vendo os trigais acolá? Eu não como pão. Trigo para mim é coisa inútil. Os trigais não me lembram nada. E isso é triste. Mas você tem cabelos dourados, então será maravilhoso quando me cativar. O trigo que é dourado me fará lembrar de você. E eu vou gostar do ruído do vento no trigo. A raposa calou-se e ficou olhando o príncipezinho por muito tempo. Por favor, me cative, disse. Até gostaria, respondeu o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos para descobrir e muitas outras coisas para conhecer. A gente só conhece as coisas que cativa, disse a raposa. Os humanos não têm mais tempo para conhecer nada, só compram coisas prontas dos comerciantes. Mas como não existe comerciante de amigos,
Os humanos já não têm amigos. Se quiser um amigo, me cative. Ele faz uma crítica ao modelo social que está se tendo, né? De valorização das coisas ao invés de valorizar as pessoas. Isso daqui é uma crítica profunda sociológica que o autor do livro faz, né? O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser muito paciente, respondeu a raposa. Primeiro você fica sentado um pouco longe de mim, desse jeito, na relva. Eu olho para você de viés, você não diz nada. A linguagem é fonte de mal entendidos. Mas a cada dia você pode ir se sentando um pouco mais perto, para dar aquela segurança, né? No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Seria melhor se tivesse voltado na mesma hora, disse a raposa. Se, por exemplo, você vier às 4 da tarde, às 3 horas já começarei a ser feliz. 4 da tarde, a ser feliz. Quanto mais a hora avançar, mais feliz me sentirei. Às 4 horas já estarei agitada e inquieta. Descobrirei o preço da felicidade. Se você vier a qualquer hora, nunca saberei a que hora preparar o coração. É preciso ritos. O que é rito? Perguntou o príncipezinho. Também é algo muito esquecido, disse a raposa. É o que faz um dia ser diferente dos outros dias, uma hora diferente das outras horas. Há um rito, por exemplo, entre os meus caçadores. Eles dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. Então, quinta-feira é um dia maravilhoso. Vou até a vinha passear. Se os caçadores dançassem qualquer dia, todos os dias pareceriam. E eu não teria férias. Ele está falando sobre planejamento praticamente aqui, né? Assim o príncipezinho cativou a raposa. E quando se aproximou a hora da partida, vou chorar, disse a raposa. A culpa é sua, disse o príncipezinho. Eu não lhe desejava nenhum mal, mas você quis que eu a cativasse. É verdade, disse a raposa. Mas você vai chorar, disse o príncipezinho. É verdade, disse a raposa. Então não ganhou nada com isso. Ganhei, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois acrescentou. Se, por exemplo, você vier às 4 da tarde, às 3 horas, já começarei a ser feliz. Aqui tem uma imagem, olha, da raposa observando o campo, né? E a faz lembrar do príncipezinho. Ela tá na toca dela, como se ela saísse. Lembra que ela disse que saiu e conhece o passo do príncipezinho, é diferente do passo do caçador. No caçador ela continua na toca, né? Interessante. Depois acrescentou. Vá rever as rosas, você compreenderá que a sua é a única no mundo. Volte para me dizer adeus e lhe darei de presente um segredo. O príncipezinho foi rever as rosas. Vocês não se parecem nem um pouco com a minha rosa. Vocês ainda não são nada, disse-lhes. Ninguém as cativou e vocês não cativaram ninguém. Vocês são agora como minha raposa era antes. Era apenas uma raposa semelhante a 100.000 raposas. Mas eu a transformei em minha amiga, e ela agora é única no mundo. O que a raposa fez e ensinou para o príncipezinho agora está ensinando para as rosas. É a ideia de passar o conhecimento para frente, tá bem? E as rosas ficaram bem sem jeito. Vocês são bonitas, mas estão vazias, disse-lhes também. Ninguém pode morrer por vocês. Claro que um transeunte é uma pessoa que está de passagem. Qualquer achará a minha rosa parecida com vocês. Mas só ela é mais importante do que vocês todas. Pois foi a ela que reguei, que pus sob a redoma, que abriguei com o paravento. Pois foram as lagartas dela que matei, menos 2 ou 3 para serem borboletas. Pois foi a ela quem eu vi se queixar, se gabar, ou às vezes até se calar. Pois ela é a minha rosa. O príncipezinho está remontando a rosa que estava no seu planeta. E retornou para a raposa. Adeus, disse a raposa. Eis meu segredo, ele é muito simples. Só se enxerga bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Essa frase é bastante profunda. Só se enxerga bem com o coração. E o essencial é invisível para os olhos.
O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho para guardar na memória. Tá o príncipezinho aqui, olha, junto com as outras flores que ele havia conversado. Certo? E o tempo que você gastou com a sua rosa é o que faz a sua rosa ser tão importante. E o tempo que gastei com minha rosa, disse o príncipezinho, para guardar na memória. Os humanos esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas você não deve esquecê-la. Você se torna responsável para sempre por aquilo que cativou. Você é responsável por sua rosa. Sou responsável por minha rosa, repetiu o príncipezinho para guardar na memória. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse o guarda-chaves. O que você faz aqui? Perguntou o príncipezinho. Divido os passageiros em grupos de 1000, disse o guarda-chaves. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda, e um expresso todo iluminado, o atroador, como um trovão, sacudiu a cabine do guarda-chaves. Ele então, com muita pressa, disse o príncipezinho: o que estão procurando? Nem o maquinista sabe, disse o guarda-chaves. E um sentido inverso o atroou um segundo expresso iluminado. Já estão voltando? Perguntou o príncipezinho. Não são os mesmos, disse o guarda-chaves. Foi uma troca de chaves. Esses não estavam contentes lá onde estavam. Ninguém nunca está contente onde está, disse o guarda-chaves. E atroou o trovão de um terceiro expresso iluminado. Esses passageiros estão perseguindo os primeiros? Perguntou o príncipezinho. Não estão perseguindo coisa nenhuma, disse o guarda-chaves. Estão dormindo lá dentro, ou estão bocejando. Só as crianças estão com o nariz emborrachado contra os vidros da janela. Aquela ideia de apertar o nariz contra a janela no carro, na casa. Possivelmente você já fez, se entregue aí, viu? Só as crianças sabem o que buscam, disse o príncipezinho. Gastam muito tempo com uma boneca de trapos, que se torna muito mais importante. E se ela lhes é tirada, choram. Sorte dela, disse o guarda-chaves. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse o comerciante. Vão aparecendo outros personagens. Era um comerciante de pílulas avançadíssimas que matam a sede. Basta engolir uma por semana para não precisar mais beber. Por isso vende isso? Perguntou o príncipezinho. É uma tremenda economia de tempo, disse o comerciante. Os especialistas fizeram cálculos. Há uma economia de 53 minutos por semana. E o que se faz com 53 minutos? O que se quiser. Eu, se tivesse 53 minutos para gastar, andaria bem devagarinho até um nascente. Pensou o príncipezinho. O que é que você faria com 53 minutos sobrando no seu tempo? Se o seu dia tivesse 53 minutos a mais, o que é que você faria? Responda isso aí. Estávamos no 8º dia de pane do deserto e ouvi a história do comerciante enquanto bebia a última gota da minha provisão da água. Aí o príncipe volta à relação dele com o aviador lá do início do livro, tá? Ah, são bem bonitas as suas lembranças, disse eu ao príncipezinho. Mas ainda não consertei o avião, não tenho mais nada para beber e também ficaria muito feliz se pudesse andar bem devagarinho até uma nascente. Minha amiga raposa, disse ele. Meu garotinho, deixa estar, raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não entendeu meu raciocínio e me respondeu. É bom ter um amigo, mesmo quando se vai morrer. Eu me sinto muito contente por ter sido por ter tido uma amiga raposa. Ele não vê a dimensão do perigo, pensei. Nunca tem fome, nem sede, um pouco de sol é o que lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Também estou com sede. Vamos procurar um poço. Fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço a esmo na imensidão do deserto. Mesmo assim, começamos a andar. Tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a iluminar-se. Eu as avistava como um sonho, pois estava um pouco febril por causa da sede. As palavras do príncipezinho bailavam na minha memória. Então você também tem sede? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu. Disse simplesmente, a água
também pode ser boa para o coração. Não entendi a resposta, mas fiquei calado. Sabia muito bem que não deveria interrogá-lo. Ele estava cansado, sentou-se, sentei-me ao seu lado e depois de algum silêncio ele disse: as estrelas são bonitas, por causa de uma flor que a gente não vê. Respondi: é verdade. E fiquei olhando sem falar as ondulações da areia sob o luar. O deserto é bonito, acrescentou ele. E era mesmo, sempre gostei do deserto. A gente se senta numa duna, a gente não vê nada, a gente não ouve nada. No entanto, alguma coisa fulgura em silêncio. O que faz o deserto ser bonito, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente aquela misteriosa fulguração da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga onde, conforme rezava a lenda, estava enterrado um tesouro. É verdade que ninguém nunca conseguiu descobri-lo, e talvez ninguém tenha sequer procurado, mas ele encantava toda aquela casa. Minha casa escondia um segredo no fundo do seu coração. Mais uma vez falando de segredo aqui. Disse eu ao príncipezinho. Quer se trate de uma casa das estrelas ou do deserto, o que lhes dá a beleza é invisível. Fico contente por você concordar com a minha raposa, disse ele. Como o príncipezinho estivesse adormecendo, peguei-o nos braços e voltei a caminhar. Eu estava emocionado, tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me até que não havia mais nada frágil na terra sob a luz do luar. Eu olhava aquela tez pálida, o rosto pálido, aqueles olhos fechados, aquelas mechas de cabelo oscilando ao vento e pensava: o que estou vendo é apenas uma casca. O mais importante é invisível. Vendo seus lábios encobertos esboçar um meio sorriso, pensei também: o que me comove tanto nesse príncipezinho adormecido é a sua fidelidade a essa flor. É a imagem de uma rosa a fulgurar nele como a chama de uma lamparina, até quando está dormindo. E eu o adivinhei, mais frágil ainda. É preciso proteger as lamparinas. Um golpe de vento pode apagá-las. E assim andando, descobri o poço ao amanhecer. Olha a imagem aqui, que legal. O poço no meio do deserto. A esperança que eles alimentaram de encontrar, enfim, foi realizada, foi de fato encontrada. Essa foi a parte 1 do nosso final, e a parte 2, a grande expectativa, como é que o livro vai terminar, a gente vai terminar no próximo encontro. Que Deus abençoe vocês. Lembre-se sempre, a leitura é bastante importante, o conhecimento ele pode libertar vocês. Um grande abraço a todos meus amigos, fiquem com Deus, abraço do seu professor Bruno.